ar mais um Jardins Cariocas, que hoje vai mostrar para você o Campo de Santana, um espaço verde no coração do centro da cidade e com muita história para contar. Também conhecido como Praça da República, o espaço hoje ocupado pelo Campo de Santana foi um grande pântano que ficava situado na região entre a antiga zona rural da cidade e o centro. O nome Campo de Santana foi dado no século XVIII, a partir da construção da igreja em homenagem à santa, que acabou sendo demolida mais tarde, em 1854. Tinha sido uma igreja que num terreno doado, né, por um proprietário do parque, e tinha sido doado exatamente para uma população que era devota de Santana, né, e para pessoas de menos recursos, né, mestiças. Essa era a vontade do proprietário que fez a doação. E acho que isso ficou tão marcado na cidade que guarda o nome até hoje, embora poucas pessoas saibam disso, né? A igreja, infelizmente, foi demolida quando da construção da estrada de ferro Dom Pedro II, né, que também, né, na verdade, a estrada original foi demolida para dar origem à central do Brasil, que se encontra mais ali adiante. Então, até final do século XVIII, o campo ficava fora da cidade e os limites não eram definidos como são hoje, né? Então, uma característica dessa área é que sempre foi uma área vazia, né? E que não tinha a definição dos limites e que sempre foi usada um pouco para dejetos da cidade. Era conhecido como rocio. A partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa, inúmeras chácaras foram construídas nos arredores do campo, que passou a servir de área de manobras militares quando o rei Dom João VI decidiu instalar um quartel para as tropas. Essa região, ela sempre foi uma região com alguns vínculos militares, né? A gente tem o Palácio do Duque de Caxias, né, que era o Ministério da Guerra, e por sua vez foi um quartel militar antes de ser o Ministério da Guerra naquela região. E a gente também tem uma outra instituição militar, que é o Comando do Leste, né, aqui em torno da Praça da República também. Só no final do século XVIII que então começou a se pensar os limites, o arruamento, né, e começaram a ser construídas edificações no entorno, né. Então uma característica dele é que até meados do século XX, né, sempre foi uma área muito ensolarada, né, e muito descampada, muito vazia, né? Isso que a gente vê aqui hoje com árvores frondosas, né, é muito recente na história do campus, né? No início do século XIX, quando já começam a aparecer as primeiras casas, há uma preocupação dos cidadãos ilustres da cidade de tornar isso um lugar mais habitável e salubre, né? Porque era uma espécie de charco, né, onde tinham árvores, vegetação rasteira, né, mas era uma área de detritos da cidade, né? Eles recolhiam, né, os dejetos da cidade nos barris, né, que eram depositados nessa área que era fora da cidade, né? Então sempre foi um lugar de guarda de animais, né, de uma espécie de campo aberto para todo tipo de uso. Muitos foram os nomes atribuídos ao Campo de Santana. Em 1817, passou a se chamar Praça dos Curros, depois da instalação de uma arquibancada para a realização de touradas. Mais tarde, em 1818, foi inaugurado um chafariz com 22 bicas abastecidas pelas águas do rio Andaraí. O lugar era usado por lavadeiras durante o dia e por isso passou a ser chamado de Campo das Lavadeiras. A área também serviu de palco para uma série de celebrações religiosas, como o casamento de Dom Pedro I com a arquiduquesa Maria Leopoldina. Esse lugar, né, ele foi um lugar que foi palco de muitas festas, né, da corte, né? Foram montados edifícios provisórios aqui, né, para aclamação, para as festas. E ele era ponto final dos cortejos, dos carros de ideias que faziam os grandes passeios daqui até o passeio público, tá? Então aqui ficavam os carros, né, com as festas da corte. A
As manifestações políticas sempre estiveram presentes no Campo de Santana. Quando Dom Pedro I foi aclamado imperador em 1822, o local passou a ser o centro político da cidade. O próprio nome da Praça da República surgiu a partir da proclamação que marcou o fim da monarquia em 1889. O campo muda de nome em 1822, quando tem a aclamação, e então ele passa a se chamar Campo da Aclamação. E aí, então, ele passa a ser alvo de diversas preocupações, tanto da corte, né, quanto dos cidadãos, né, dos moradores da cidade, no sentido de tornar esse lugar mais habitável, né, já que se começaram a construir pequenas edificações no entorno. E ao longo do século XIX foram construídas diversas residências importantes, tipo palacetes, aqui em volta. As mudanças e o embelezamento do parque foram possíveis a partir de 1871, com a aprovação pela Câmara Municipal de um projeto do naturalista francês Auguste François-Marie Glaziou. O novo jardim foi inaugurado em 1880. Várias propostas foram feitas, né? Propostas normalmente para arrendamento mercantil da área, que levou com que a Câmara recusasse grande parte dessas propostas por considerá-las inadequadas à população. Por exemplo, pessoas que queriam fazer um investimento aqui e queriam a concessão da área durante 50, 80 anos, né? E o poder público considerou que essas propostas eram inadequadas porque não privilegiavam uma área que, na verdade, era uma área pública e que deveria ser de parte da sociedade, né? Então, a proposta que foi aceita foi a proposta feita pelo Glaziou e pelo mantenedor do passeio público, né, que é outro jardim importante da cidade, ali perto da Lapa, e que já tinha um reconhecimento muito grande. O projeto do Glaziou, ele estava em consonância com o que era feito na Europa na época, né? Já desde o final do século XVIII e início do século XIX havia essa tendência, né, que nasceu na Inglaterra, a construir os jardins remetendo a uma paisagem natural, né, criando lagos inexistentes, né, e ao mesmo tempo também trazendo construções que vinham de períodos anteriores, colocando templos gregos, templos clássicos dentro da paisagem inglesa, como se eles tivessem sido implantados ali, né? Então isso é uma coisa que se fazia muito na época, né? Então a gente pode ver já dentro do projeto inicial do parque, né, essa ideia de fazer pontes de cimento que remetessem ao tronco de madeira, né? Tem também a gruta, né, que dá a aparência de ser uma gruta natural. Os diversos lagos, a forma sinuosa dos lagos e dos canteiros também, né, como se remetesse à ideia de uma coisa que fosse orgânica. E isso vai contra um modelo de jardim que era justamente o modelo francês que teve presente no século XVII, que era o modelo retilíneo, né, com grandes perspectivas, né, e a vegetação toda ela recortada, né, e com a forma pré-determinada pelo paisagista. Outra questão que ele quis trazer também foi a presença da arte. A presença da arte, né, como se fizesse parte dessa natureza. Outra questão também é que ele também vai construir pequenas edificações, né, e sobretudo essa edificação no modelo francês. Essa edificação, que hoje é a sede do parque e do Parque dos Jardins, ela remete a um modelo francês que era empregado na área alfandegária de Paris, na entrada de Paris, né? E tem como base construções que eram feitas por um arquiteto chamado Ledoux, tá? Então a maneira como ele compõe, os elementos utilizados, tudo isso remete a essas barreiras alfandegárias, né, de Paris, né, misturando essas referências de um jardim inglês com as construções, o modelo de construção francesa, porque ele próprio era francês, né? Outra questão que a gente pode, né, também levantar, que foi trazida por ele, né,
é a presença dos gradis de ferro, né? A praça já era toda ela cercada, isso já estava no projeto original. E os portões, né? Que também tem uma qualidade de moldagem, né? de execução, que é muito grande, não só no desenho como na própria materialidade. Na história política brasileira mais recente, o Campo de Santana foi tomado por militares por 9 dias durante a ditadura militar em 1964. A intenção era emboscar os estudantes da Faculdade de Direito da UFRJ que resistiam ao golpe. Mas o Campo de Santana, como conhecemos hoje, é uma parte bastante reduzida do que foi na época do Império. Inicialmente, a área ocupada era de mais de 141 mil metros quadrados. Com as sucessivas reduções para dar espaço às construções urbanas à sua volta, o Campo de Santana chegou a pouco mais de 18 mil metros quadrados em 1941. O marco principal da diminuição do campo foi a construção da Presidente Vargas, da Avenida Presidente Vargas, durante o governo de Getúlio Vargas, na década de 40, né? Quando foi construído o atual Palácio Duque de Caxias, que é o Ministério da Guerra, né? Também ao lado da Central do Brasil. Devido ao valor histórico e artístico, o Campo de Santana foi tombado em 1968 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e, em 2012, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No entorno do Campo de Santana estão mais prédios históricos e importantes para a cidade. A gente tem no entorno do campo edificações de diversos momentos. A gente tem edificações neoclássicas propriamente ditas, né, assim, do início do século, da primeira metade do século XIX, né. Tem muitas edificações ecléticas da segunda metade do século XIX, e temos as grandes edificações Art Deco, né, que fizeram parte da construção da Avenida Presidente Vargas, sempre no espírito de ter uma certa monumentalidade, né, para ter essa relação direta com a imagem do governo. Mesmo o que hoje é o Arquivo Nacional, né, ele tem um grau de monumentalidade que era muito importante para a época, né? É um edifício que se destaca dos outros, exatamente porque ele tem, né, três corpos na fachada, né, e tem um pórtico que avança, né, como poucos edifícios no Rio de Janeiro. Então você vê como as escalas elas são diferentes, né? Como é que em determinadas áreas, como por exemplo o limite que a gente tem ali do lado do Saara, né, ele tem uma escala completamente diferente, né, de sobrados e que remontam mais à escala colonial da cidade, né? Então o campo ele tem esse entorno que é uma preciosidade histórica também, porque a gente tem edificações importantes do ponto de vista institucional, do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista social também, guardando esses diversos usos que a cidade tinha. Além do projeto paisagístico, quem vem ao Campo de Santana também se depara com inúmeros animais que são uma atração à parte para os visitantes. Para conhecer essas belezas e histórias pessoalmente, venha ao Campo de Santana. O parque fica aberto todos os dias, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é franca.